Oi, pessoal, pessoal que está entrando aí, boa noite a todos. Já temos algumas pessoas online. Legal. Oi, Paula, tudo bom? Cibele, boa noite. Robson, bem-vindo. Robson, Thiago, Zilma, a Débora. Oi, Débora. Muito bom. A Fran, Fabiana também já está aí online, já vi ela aí. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, bem interessante que a gente já comentou em outras lives, né? Que é sobre o cirurgião como o condutor do checklist. E para isso eu vou chamar a Fabiana, tá? A Fabiana, ela vai entrar para participar com a gente, ela vai contar a experiência dela. Então eu vou fazer o convite. Apresentando a Fabiana Favoreto, ela é coordenadora do bloco operatório do Centro Cirúrgico do Hospital de Câncer de Barretos, do Hospital de Câncer Infantil de Barretos. Aí a Fabi chegou bem nessa hora, é isso mesmo, Fabi? Falei direitinho? Falou certinho, Rafa. Tudo bem? Oi, pessoal. Boa Tudo bom? noite. Bom, Fabiana, então já te apresentei, né? As pessoas já sabem quem é você. E aí, que bom, que prazer estar com você aqui hoje conversando, batendo esse papo. O Vai ser prazer é muito meu. legal. Obrigada, Muito bom. Rafa. Obrigada, Sobeck, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante para todo mundo Legal. da área da saúde, todos os centros cirúrgicos. Muito bom, Fabi. Ô, pessoal, cadê a galera aí, ó? Tem 27, não, eu não espero menos de 100 hoje. Olha que o assunto muito polêmico. O cirurgião Super. como condutor do timeout. Cadê? Manda mensagem nos grupos, manda mensagem, avisa todo mundo que a gente está online, que já começou. Mas eu já vou começar a tratar sobre o assunto. E aí, Fabiano, eu queria que você explicasse para todo mundo como que é o protocolo checklist cirúrgico lá no hospital de vocês. Como que é? O que que tem de checklist? O que que é feito? Explica para a gente aí como que vocês fazem, o que vocês fazem lá. Tá, Rafa, a gente segue o modelo da OMS, né? Sign in, time out e sign out. A gente fez as adaptações de acordo com a nossa rotina, com a nossa necessidade, alguma coisa voltada mais para o público infantil, no adulto, algumas peculiaridades do público adulto. É, e o sign-in e o sign-out são conduzidos pela enfermagem, o circulante de sala que conduz. E o time-out, quem puxa, quem começa fazendo é o próprio cirurgião, antes da incisão cirúrgica. Entendi. Então vocês têm tanto o profissional da enfermagem quanto o cirurgião ser como condutor do timeout, certo? Isso. Legal, muito legal. E como começou? Da onde saiu essa ideia, né? Como foi a implantação disso? Quem teve a ideia? Desde o início já foi o cirurgião? Conta pra gente. Tá. Foi assim, Rafa, o protocolo ele foi implantado em 2008, porém ele não era aplicado da maneira como é aplicado hoje. O protocolo existia, mas não era seguido. E em 2016, a gente tinha uma gestão do departamento de qualidade que era muito atuante e que evidenciou essa necessidade. Então, foi criado em outubro de 2016, foi durante um mês, uma campanha para a implementação desse protocolo. Então, a gente fez uma revisão desse protocolo, colocou ele em um outro formato. As lideranças de enfermagem dos centros cirúrgicos e as gerentes de enfermagem das unidades aqui de Barretos participaram ativamente com o treinamento das equipes de enfermagem. Então a gente fez, primeiro a gente expôs para todo mundo o protocolo, falou do que se tratava, tinha gente que não conhecia, e a gente usou várias metodologias, inclusive dinâmicas de grupo, e foi bem bacana porque a própria equipe de enfermagem trouxe para a gente situações que elas vivenciaram e viram que o checklist, que a realização do timeout serviria de barreira para algum evento adverso. E a gente tinha um médico da qualidade também muito atuante,
que se reunia com as especialidades cirúrgicas, em loco, separadamente, e explicava a necessidade, trazia todo o contexto do time-out, e foi dessa forma que a gente foi conscientizando todo mundo e envolvendo todo mundo nessa cultura de segurança do paciente cirúrgico. Legal. Antes de 2008, então, não era feito, quer dizer, era feito, mas não funcionava na prática, certo? Não, a Era gente só no tinha, papel. mas ele funcionava esporadicamente, era uma coisa bem morosa mesmo. Entendi. Legal. Bom, eu queria perguntar agora, assim, como que vocês definiram ou como a direção do hospital decidiu por ter o cirurgião como condutor? Veio do gestor? Quem teve essa ideia e de onde surgiu, né? De onde se plantou a sementinha e floresceu aí esse resultado do cirurgião como condutor do timeout? Conta pra gente. Então, Rafa, isso está mais relacionado, assim, no início, né, foi mais relacionado a uma pessoa do que ao processo, né? Não veio Uma pessoa. não veio da diretoria. Nós temos no corpo clínico um cirurgião que é assim apaixonado por essa questão do time-out. Ele é muito estudioso em relação ao time-out. E quando a gente começou realmente a realizar, na sala dele, ele falava, não, mas quem realiza é o cirurgião, quem tem que fazer o time-out é o cirurgião, que é o Dr. Ricardo dos Reis. E ele Nossa, que começou... legal! Veio dele, né? Veio Partiu dele. do cirurgião, então não veio da instituição. Não, veio dele. E é uma Muito coisa que, assim, foi bacana. contaminando todo mundo. E aí, tanto que ele é um cirurgião oncológico da equipe do adulto, né? E lá começou a ser feito dessa maneira, né? Ele foi contaminando todo mundo e depois já passou para o infantil, porque a gente sabia que ele fazia, e a gente tem equipes do adulto que operam no infantil, então, assim, foi disseminando para todo mundo. Mas isso... E como foi para vocês? E o cirurgião chegou e falou: não, quem vai fazer isso aqui sou eu, dá licença, é eu que tenho que fazer. Não, Foi foi muito muito choque. natural. Foi muito natural, porque É, natural assim, a gente começava, né, a conduzir, e quando o circulante ia para falar do time-out, o cirurgião já estava puxando, olhava um para a cara do outro, aí as meninas ainda falavam assim, não, Fabi, lá no adulto tá fazendo assim. Não, então fica quieta, deixa ele olha fazer. que legal, E aí foi muito indo bacana. dessa maneira, e aí aconteceu que todos hoje conduzem dessa maneira. Às vezes eles se distraem um pouco, e aí a circulante dá aquela puxadinha de orelha. Doutor, o time Legal. out. Aí ele já puxa. Ah, legal. Às vezes ele tá muito focado, tá Isso, planejando, conversando, e é, aí alguém já lá e fala assim, doutor, ó, não tá na hora, é isso? Aí faz isso. a deixa. E aí, Doutor, o ô, time claro, vamos out. Aí ele já fazer. puxa, faz, apresenta o paciente, revisa o caso do paciente rapidamente, né? Aponta os principais riscos e já puxa para o anestesista. E aí o anestesista Entendi. conduz. A enfermagem acaba confirmando apenas o integrador da caixa. Se o material tá com o integrador Certo. certinho, se tá tudo ok para a gente dar continuidade. Muito bom. Gente, ó, a gente quer perguntas aí. A gente tem já algumas coisas que foram definidas para a gente durante a semana, mas a gente quer ouvir de vocês o que vocês querem saber. Tudo que a gente discutiu nessas últimas lives foi que o quanto é difícil a gente aplicar o checklist, certo? E a ideia agora é trazer cases de experiência, cases de sucesso, desculpa, para falarem como que foi feito, como que conseguiram alcançar o resultado. Então, utilizem, vamos usar a Fabi, ó, Fabi, nós vamos lhe usar hoje, Por vamos pegar favor. dela todas as experiências dela, o que ela tem para compartilhar com a gente. Olha que legal, hein? Partiu de um médico comprou a ideia de fazer o checklist, de fazer o timeout. Muito bacana, junto com a implantação, muito legal. Fabi, então eu vou fazer a próxima pergunta. Na verdade, e se vir, você falou, se vir um cirurgião, desculpa. Então a adesão, na verdade, eu errei a pergunta, tá vendo? A adesão, na verdade, ela veio a partir do Dr. Ricardo.
É isso que foi feito para adesão de todos os cirurgiões? Não, a adesão dos cirurgiões, um médico, um cirurgião pediátrico, o Dr. Rodrigo Chaves, ele era o médico Tá. da qualidade, do departamento de qualidade na época, e ele foi se reunindo com as especialidades cirúrgicas para dizer, olha, esse é o protocolo, a partir do dia 1º de novembro, em todas as cirurgias a gente vai ter que fazer, e com jeitinho ele foi chegando em todo mundo, mostrando a necessidade, né? E capacitando as equipes. Mas o que aconteceu a partir daí é que eles seguiam o que a enfermagem falava, né? A grande diferença foi o Dr. Ricardo mesmo que tomou para ele o time-out, né? E foi falando para os cirurgiões, não, a condução do time-out é responsabilidade do cirurgião. Entendi. Como que acontece então, Fabi, se a gente tem algum comportamento que sai fora da conformidade da realização ou da resposta, né? Como que é tratado isso lá na instituição? Você diz se a gente pega alguma não conformidade Ou no checklist durante a isso, condução? se você falou que tem tanto checklist feito pela enfermagem quanto feito pelo cirurgião. Caso a enfermagem não faça adequadamente, ou o cirurgião não responda, o cirurgião ou Uhum, anestesista não responda adequadamente, ou ainda quando o cirurgião se recusa a fazer o time-out em si, né? certo. Como que o hospital, a entidade encara isso e como ele trata isso? Certo. Então, Rafa, na verdade, são duas classes profissionais diferentes, né, e duas condições diferentes. A gente tinha no começo, mas eu acho que por esquecimento e não resistência da equipe de enfermagem, que se esquecia, às vezes ali na correria de ir preparando um paciente, principalmente quando era criança, naquela ânsia da criança não chorar, né, de tentar agilizar ao máximo, acabava esquecendo de preencher alguma coisa. E aí, Tá. cada coordenador de enfermagem, né, atuava com a equipe de enfermagem, através de conversas, orientações. Acho que pelo menos comigo, não precisou chegar ao caso de advertência, nada disso. E em relação à equipe médica, os casos de não conformidade, de resistência, na verdade, eles são reportados à diretoria clínica, que chama esse cirurgião para bater um papo, né? Em 4 anos de realização do checklist, efetivamente, assim, no Centro Cirúrgico Infantil, eu me deparei com essa situação uma vez só. E a gente reportou para a diretoria clínica, foi muito tranquilo. A partir daí, a gente não teve mais problema com esse cirurgião. Legal. Eu acho que foi mais uma questão, assim, de adaptação a essa cultura correta, né? Muito legal, muito bom. Que bom que não aconteceu mais, né? Que É, bom que a tratativa foi assertiva, né? sim. Perguntaram o nome da instituição que você trabalha, Fabi. Só não consegui sacar quem foi a pergunta, desculpa. Eu trabalho no Responde Hospital de pra gente. Amor, em Barretos, que Que é o Hospital de Câncer anteriormente, de Barretos. isso, que mudou o nome recentemente para Hospital de Amor. Ai, não sabe. Desculpa, então, Hospital de Imagina! Amor de Barretos na Isso, área, no setor infantil, né? Porque no lá é Hospital mais de um, Infanto Juvenil, isso. que é mais de um prédio. Isso, e na época, quando foi realizada essa campanha, a gente envolveu, então, o Centro Cirúrgico do Hospital Infanto Juvenil, o Centro Cirúrgico da Unidade Adulto e o Departamento de Pequenas Cirurgias também do Hospital Adulto. Legal, essa pergunta foi feita pela Eliane Reinato, certo? Mas aí, ó, eu tenho uma pergunta importante que não surgiu aí agora, mas eu vou perguntar. A verdade, apesar que eu já sei a resposta, mas as pessoas não querem saber. O corpo clínico lá é fechado, é aberto, é misto? Porque para aderir, para ter adesão dos cirurgiões, como que é a configuração do corpo clínico lá, Fabi? Nosso corpo clínico é fechado, Rafa. Eu acho que isso favoreceu muito a Tá. realização, a condução dessa maneira. Mas, eventualmente, nós temos cirurgiões externos que
que vem para prestação de serviço, né? E assim, acaba sendo, como a cidade é pequena, são especialidades assim específicas, né? Vascular, otorrino, que a gente não tem no nosso corpo clínico, né? E acabam sendo sempre os mesmos. Então, quando a gente recebe algum médico externo, a gente já orienta como funciona o checklist e a gente não teve grandes problemas. Eles acabam entrando no esquema mesmo de realização do timeout. Legal. Então, quando vem alguém de fora, mas eles vêm sempre, vocês já situam ele de como que é o processo Isso. dentro da Ó, doutora, instituição. aqui funciona assim, antes do senhor incisionar, o senhor tem que fazer o time-out. E eles operam também na Santa Casa, aqui de Barretos, que hoje também tem a mesma gestão do Hospital de Amor, Tá. e que essa cultura foi se disseminando também, né? Foi se espalhando para todas as instituições administradas pelo nosso gestor. Legal. Ó, eu tenho uma pergunta aqui da Vanessa Barcelos. Espero que tenha falado o nome certo. E é minha pergunta também. Uhum. Ele pergunta se o checklist de vocês é impresso, se utiliza lousa, se faz registro no prontuário. O médico, como que é? Se há registro, quem realiza? Se tiver o registro, quem faz os registros do cheque do timeout que o médico realiza? E aí, então, vamos lá então. Se é impresso, se é prontuário eletrônico, se tem lousa, a parte do timeout, quem faz o registro? E eu vou fazer mais uma pergunta. Como o cirurgião, que vocês têm alguma estratégia para o cirurgião não esquecer nenhum item do timeout? Tá. A gente usa ainda o impresso no papel, a gente está em Legal. transição para o prontuário eletrônico, mas a gente já tem isso no prontuário eletrônico também. O registro é feito pelo circulante de sala, porém, ao término da cirurgia, todos os participantes, né, o circulante, o anestesista e o cirurgião assinam todas as etapas, né? O sign-in, o time-out e o sign-out. Da lousa, você perguntou, né? Nós temos uma lousa, sim, onde a gente coloca as principais informações. São informações, assim, que se uma pessoa de fora precisar entrar na cirurgia, precisar trocar alguém da equipe no meio da cirurgia, as principais informações a respeito daquele paciente estão na lousa. E a gente até tinha no começo uma colazinha assim para eles seguirem, né? Que ficava também na parede, de frente para o cirurgião, para ele não se perder, mas que com o tempo acabou. Nossa, A gente nem precisa mais hoje. Hoje a gente já nem tem mais. é mesmo. Os cirurgiões já estão tão habituados que eles não pulam nenhum item. Não. Que bacana. E se vem alguém de fora, aí vocês vão lembrando ele. E tal item? Isso. Não, aí o próprio circulante é tão habituado e fala, doutor, o antibiótico, doutor, revisa os riscos, quais são os riscos. Legal, legal, bacana. Legal essa parceria aí também, né? Entender que não está ferindo a hierarquia, né, Isso. do cirurgião, né, o técnico de enfermagem questionando, chamando atenção, não, mas lembrando ele dos itens, a Lembrando. gente não está falhando, faltando com respeito, ou ainda está achando que ele não sabe o que ele está fazendo. Muito legal essa relação de vocês. Muito importante para a cultura de segurança. E eu vou fazer aqui, ó, Ana Carol Diogo fez uma pergunta bem interessante, já que você trabalha na parte com as criancinhas lindas, fofas, que eu já vi lá que no seu hospital às vezes vai de carrinho elétrico para a sala cirúrgica, ó, super fofo. O acompanhante, o responsável vai para a sala junto? Não. Não vai. Não vai para a sala junto? É Não. isso que era a pergunta, se ele está presente no checklist cirúrgico. Não, ele participa, a questão da identificação do paciente e de Tá, alergia, a gente checa com o familiar antes de entrar com o legal. paciente. A gente já vai com o prontuário, com o checklist e já checa isso na sala de espera antes de entrar com o paciente. E, na verdade, essa identificação, a questão das alergias, questão do jejum também,
já é triado desde o departamento em que o paciente se encontra antes de ser transferido para o centro cirúrgico. A gente tem uma prévia, né, realizada antes de encaminhar o paciente. Então, se o paciente é hospital dia, ele sobe do ambulatório, o próprio ambulatório já faz essa checagem em relação a banho, medicação em uso, alergia, comorbidades. E se vem da enfermaria, da UTI, acontece da mesma maneira. A gente só recheca isso antes de entrar com o paciente. Legal. E aí, eu vou fazer uma pergunta para você. A gente até acabou de falar dessa parte de não ter os muros da hierarquia, de poder falar abertamente um com o outro. Isso reflete muito cultura de segurança, maturidade de cultura de segurança. Eu queria entender de você, Fabi, se você acredita que criar a maturidade, criar a cultura de segurança e adquirir essa maturidade foi chave para vocês conseguirem realizar o timeout todo, completo, aí até mesmo o cirurgião, né? A ideia do Dr. Ricardo, por exemplo, de como fazer o timeout, foi chave? Você acha que fez a diferença? Com certeza, com certeza. É uma coisa, Rafa, que assim, já existia, porém não era realizada. Veio uma ordem da diretoria de que deveria ser feito e nós começamos a trabalhar isso, né? Tivemos um mês para a realização dessa campanha. Então, foi uma coisa que veio imposta, porém, eu acredito que só teve o sucesso que teve porque essa imposição, a partir dessa imposição, a gente conseguiu mudar realmente essa cultura de segurança do paciente. Porque a gente via muita gente banalizando, falando, ah, não, aqui não acontece, comigo não acontece, né? E hoje é o tipo de coisa que a gente não ouve mais. Todo mundo sabe da real importância disso. A gente tinha no início algumas reclamações nesse sentido, ainda banalizando. E com o tempo as pessoas foram realmente se conscientizando da importância disso. E eu falo em relação a todas as classes profissionais, não é só cirurgião, não. Enfermagem, anestesista, cirurgião. O erro acontece quando a Legal. gente menos espera, né? E é bem isso mesmo, né? Na verdade, a gente sempre acha que não vai errar, né, Fabi? Eu falo isso Sim, direto. A gente, na verdade, foi treinado para não errar. Na nossa graduação, nós aprendemos que errar. Desculpa, tava virando Darth Vader aqui. Na nossa graduação, na nossa formação, a gente foi treinado que o erro era algo inconcebível, errado e que traria um grande mal. E realmente ele vai trazer um grande mal, ele é algo que a gente tem que evitar. Mas a gente entender que a gente erra é importante, por isso que a gente tem que ter protocolos e estruturas com barreiras bem estabelecidas para que minimizem as falhas com humanas. Eu acho certeza. que é bem isso que você falou mesmo. Rafa, e também a questão de que o checklist ele é uma barreira, né? E a partir do momento que no dia a dia ele serviu realmente de barreira. Aconteceram alguns casos onde ficou muito claro que se não tivesse realizado o checklist, talvez a gente tivesse cometido um erro, né? Aí as pessoas passam realmente a valorizar. Legal. Ó, a Caroline, desculpa se eu falar errado, Caroline Calescura. Ela perguntou qual foi a maior dificuldade na implantação do checklist, principalmente com os cirurgiões mais resistentes. Se vocês tiveram cirurgiões resistentes, então qual foi essa dificuldade, né? E como vocês lidaram com isso? Eu acho que no início foram. A gente teve dificuldade, sim, até que fosse realmente, que as pessoas realmente se conscientizassem. Então, enquanto elas não se conscientizaram, algumas pessoas banalizavam. Então, assim, foi trabalho de formiguinha, né? Enfermeiro dentro de sala o tempo todo, o enfermeiro puxando muito isso, pessoas-chave, assim, técnicos de enfermagem que já tinham abraçado mais a causa e Tá? acabavam ficando responsáveis por isso. A gente acabava escolhendo as pessoas que já estavam mais envolvidas com o processo
para ajudar nisso. Conversar com o cirurgião, por mais que eles tivessem recebido um treinamento, tivessem tido reuniões, na hora de colocar em prática mesmo, a gente teve sim alguma resistência, alguma dificuldade. E, não, doutor, agora é assim, veio da diretoria, tem que ser feito assim. Aí aguentava um pouquinho de cara feia, alguma reclamação ou outra, mas fazia. E aí, com o tempo, isso foi se tornando natural na rotina, né? E veio a conscientização. Entendi, legal. Bom, é bacana você falar isso. Bom, faz assim, ó, manda um joinha ou um coração quem tem resistência de cirurgião para participar do timeout. Manda aí que eu quero ver se vocês têm muito. Porque a Fabi falou uma coisa muito interessante. Olha aí, quanto coraçãozinho subindo, Fabi, olha que coisa linda. Não é coisa linda ter a dificuldade dos cirurgiões de aceitar, certo? Mas que coisa interessante saber que é um problema de todo mundo. E você, Fabi, falou uma coisa que é chave para melhorar a cultura de segurança, que é insistir, é persistir, Sim. é a resiliência máxima da enfermagem, no caso, ou da instituição, que é bater na mesma tecla, doutor, isso é importante para a gente garantir a segurança do paciente, a gente sabe que o senhor não falha, mas olha só, você vai poder falar que você é um cirurgião que aplica o checklist cirúrgico, que garante, que usa barreiras e ferramentas de segurança para melhorar a comunicação e garantir que a cirurgia seja efetiva e segura. Então, olha só quanto coração, Fabi! Acho interessante, gente, que cultura se muda com o tempo e com persistência e com muita conversa. Com não é certeza, isso? Rafa. Muito bom, Fabi. É isso mesmo. Ó, tem um monte de pergunta aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Sim. A Luzinha, que estava amamentando. Muito bem, Luzinha. Tem que amamentar sempre. Não para não para você assistir a live. Tava falando aqui pra gente, perguntou aqui pra gente, se a equipe não está completa, dá continuidade no timeout? Não. Como, por exemplo, se tiver com um auxiliar, com o primeiro auxiliar, não tiver o cirurgião principal, ele toca o timeout aí no caso, né, no sign-in. Conta pra gente como é em cada momento. A gente realiza desde que tenha um membro da equipe, né? Então, Legal. O instrumentador, o circulante, um membro da equipe cirúrgica e um membro da equipe anestésica. Aí a gente realiza todas as etapas, sim. A gente dá continuidade, sim. Mas ali, dificilmente o residente toca a cirurgia sozinho, dificilmente ele toma alguma conduta sozinho, né? Pelo menos no infantil. Eu acredito que no adulto eles até tenham uma prática um pouco diferente, mas a gente não tem problema com isso, não. Mesmo porque as equipes são muito entrosadas, eles discutem as cirurgias antes, a gente nunca teve problema em conduzir apenas com o residente. Legal. Outra pergunta bem bacana que tem a ver com isso, ó, a Marian fez a pergunta que é se melhorou, deixa eu ver aqui, interação, ou seja, se a equipe multi e interdisciplinar melhorou a interação entre esses profissionais, até porque o checklist é sim um protocolo de comunicação, né? Então, ele não é uma ferramenta só de segurança, mas também de comunicação. Você acha que vocês terem o timeout realizado pelo cirurgião melhorou esse entrosamento e a comunicação entre os membros da equipe cirúrgica? Não, eu acredito que sim, Rafa, até mesmo para os demais membros da equipe entenderem melhor todo o processo cirúrgico, os riscos desse paciente, né? E essa conversa, essa comunicação, médico-enfermagem, que muitas vezes era mais médico-cirurgião com médico-anestesista, e hoje todo mundo se fala, hoje todo mundo se conversa a respeito das mesmas questões. Entendi, legal. Posso fazer outra aqui, Fabi? Claro. Tá começando a entrar pergunta atrás de pergunta. Que bom. Muito bom. E a gente já chegou a 73 e eu ainda tô chateado, eu não esperava menos de 100 pessoas nesse tema, hein, gente? Pois é. Mas, ó, manda para todo mundo, ainda dá tempo. Ainda temos aí, ó, 30 minutos de live. Chama a galera aí para participar. Tá legal essa discussão aqui. Cadê a outra pergunta que eu ia fazer? Sim, vocês têm algum tipo de recompensa
para as equipes que fazem ou de valorização dessas equipes? Mas você falou que você, na verdade, não tem equipe que não faz, né? Então, É, mas não sei se vocês chegaram a pensar nisso no processo, um reconhecimento da instituição. não, o que eu costumo fazer com a equipe de enfermagem é que da mesma maneira de quando não está bom, quando não está sendo realizado da maneira adequada, a gente chama para conversar, né, para entender o que está acontecendo, explicar a necessidade, pedir mais colaboração. Tem algumas pessoas que a gente vê que se destacam na realização, efetuam de uma outra forma, e aí a gente acaba elogiando informalmente e formalmente, né? Boa. Esse é o nosso sistema de recompensa apenas. Legal. Quem fez essa pergunta foi a Gleice, tá? E ela também pergunta se tem residente e se eles já fizeram, mas isso você já respondeu, certo? Uhum. Que tem residente e dificilmente ele está sozinho, mas que dependendo da situação até dá para vocês darem andamento, mas geralmente sempre vem um cirurgião principal, o cirurgião da Isso. instituição. Então, só para deixar que a gente já respondeu aí as perguntas da Gleice. A Luzivânia perguntou se a CCIH e a educação continuada participaram da implementação do checklist, se eles auxiliaram vocês, se teve essa participação, essa integração. Educação Umas perguntas, continuada. começa a vir uma pergunta difícil, umas perguntas difíceis, hein, Fabi? Você lembra de tudo isso aí da implementação? Lembro. A educação continuada ajudou a gente bastante durante a campanha, com a organização das atividades, com divulgação. Foi um trabalho com uma grande equipe. Legal. Mais uma pergunta aqui. Eu queria saber. Pera, cadê? O meu computador não está me respondendo direito aqui. Ah, sim. Se vocês têm algum item do checklist que deu não conforme, sabe aqueles itens? Você, por exemplo, antibiótico profilático já realizado? Não realizado. O que vocês fazem, Fabi? Como que vocês lidam com essas situações? Desde o antibiótico, que é um caso super extremo, mas outro item. Considerando que o checklist ele é sim uma lista de verificações de protocolos que já foram realizados ou precisam ser realizados imediatamente naquela hora, se vocês têm algum item que não está conforme, como que vocês agem? Para tudo. Para tudo na hora, até a gente conseguir solucionar. Desde o antibiótico, qualquer tipo de informação. Porque todas as informações Legal. que estão no checklist, elas têm a sua importância, né? E todas elas são muito relevantes. Então, se tem alguma não conformidade ou alguma dúvida em relação a alguma das questões, a gente para tudo e vai atrás de ver o que está acontecendo, o que é, onde está. Aí a gente dá continuidade a hora que a gente consegue solucionar. Da mesma forma que no sign-out, na contagem das compressas, das gases, dos instrumentais, se tem alguma não conformidade também, a gente também não sai com o paciente da sala enquanto a gente não soluciona. Uau. Né? A Legal. gente sai com isso solucionado. Desde Legal. a revisão do cirurgião, da cavidade, até o exame de imagem, se for preciso, para ter a certeza de que o paciente não está saindo de lá levando o que não deveria, né? Olha aí, ó, Fabi, um elogiozaço para você. A Carla falou que você está sempre sendo diferenciada. Ela que parabéns. a Carla é um amor. Te Ela é amo, Carlinha. fofíssima. Ela é. Ó, Fabi, a Jamife Lima, Ó, desculpa se eu errei. uma técnica nossa, a Camilinha, ela lembrou muito bem aqui. Camilinha linda também. Nossa, um exemplo de Olha profissional, aí, sem Rafa. demarcação não entra. Não entra, sem demarcar não Top, entra. muito bom. Sem demarcação não entra em sala. Bem lembrado aí, Camilinha. Que bom que você trouxe essa informação aí para ajudar a gente.
A Jamife Lima falou que no centro cirúrgico dela, a direção optou pelo enfermeiro como coordenador, né? Como a maioria dos hospitais. Mas a gente sabe, tem ciência também, que o enfermeiro não consegue estar em todas as salas, em todas as cirurgias, e acaba ficando para o técnico. Como foi? Você falou para a gente que o sign-in, que é o checklist antes da indução anestésica, o sign-out, que é o checklist ao término do procedimento, você falou pra gente que esse procedimento é feito pela enfermagem, acredito que seja pelo técnico. Isso. Como foi para vocês passar para o técnico a importância e a adesão dele, se foi bem aceito? Conta para nós e para a Jamife aqui. Então, Rafa, no início o enfermeiro fazia. Até ter um bom andamento, assim, o enfermeiro fazia no começo, e até mesmo para o técnico ir pegando segurança de como ele deveria conduzir isso. E aos poucos a gente foi passando para o técnico. E eu lembro que a gente teve, eu pelo menos no infantil, tinha situações em que o técnico me procurava. Ah, Fabi, ó, o doutor não quer fazer, não quer responder. Aí o enfermeiro ia lá. Não, doutor, vamos fazer, fazia. Escalonava o problema. Isso. É isso mesmo. Escalonar o problema é uma técnica. É muito bom, não é? Até que foi virando rotina. E até que a equipe de técnicos também, acho que foi se sentindo mais segura. E acho que entendendo mais, a partir do momento que você entende mais o protocolo, a necessidade do protocolo, você confia naquilo que você está fazendo, você se empodera mais para cobrar isso, né? Então eu vejo hoje técnicos que cobram do cirurgião. Não, doutor, vem aqui, vamos fazer. Ó, gente, silêncio, está na hora do checklist. Acho bem muito bacana. interessante quando a gente entra na sala, né, Fabi, que o técnico está tendo dificuldade. Acho muito interessante a gente chamar a atenção da equipe e falar assim: olha, doutores, vamos dar atenção aqui para o técnico, não só tirar do técnico fazer, né, Fabi? Não sei se você já vivenciou isso. Não só tirar do técnico e você faz, lógico, que às vezes é isso que a gente vai precisar fazer para evitar problemas. Mas, na verdade, garantir que ele consiga fazer, isso dá para ele um empoderamento, isso dá para ele uma força, isso dá para ele a ferramenta para que ele consiga numa próxima vez. Né? Exatamente. Ó, vamos dar continuidade aqui. Tem mais uma pergunta. Cadê? Aqui é mais sobre demarcação, mas, sim, do monitoramento. Essa pergunta que eu acho legal a gente fazer. Eu vou responder, tá, Bruna? A gente responde de demarcação também. Mas vocês têm auditoria, vocês fazem monitoramento do checklist ou do processo? E se tem aquele item lá que você falou que ele é barrado, isso é notificado? Quem trata? Rafa. Oi, Giovana. A Giovana acabou de entrar, a presidente entrou, tem que dar um oi. Oi, Giovana, tudo bom? Linda. A Cecília também mandou um beijo pra gente agora há pouco aí. Beijo, Cecília. Desculpa, te interrompi. Imagina. Monitoramento do protocolo, Fabi, conta pra gente. A gente tem os indicadores, sim, né? A gente começou os indicadores desde 2017. Então, a gente faz o indicador das 3 etapas. Mas o nosso indicador, ele é só de conformidade ou não conformidade com a realização. Se foi preenchido ou se não foi preenchido. Infelizmente, eu não tenho dados assim relacionados às vezes que serviu de barreira ou às vezes que a gente teve algum problema de não conformidade e teve que parar tudo para rever o processo, para rever o que estava acontecendo. Isso eu não tenho mesmo, Rafa. A gente tem só de conformidade de realização. Tá, legal. Não é em loco, né? Vocês pegam depois que foi feito ou não. Isso. E o que vocês percebem nessas auditorias? Qual é a maior dificuldade? Ou seja, qual é o maior ofensor? O que mais deixa de ser feito? Sign out. No nosso caso, porque assim, isso me intrigava muito, né, o sign out. Poxa vida, por que não faz? Por que não faz? E por muitas vezes eu observei na sala que na verdade ele é feito, mas ele não é registrado. E algumas vezes ele realmente não é feito de forma sistematizada, né? Por exemplo, se é uma cirurgia onde não tem exposição de cavidade, eu não preciso contar instrumentais, gases, compressas, esses são sempre realizados e checados, né? Mesmo porque até na lousa a gente coloca o que entrou, o que saiu.
o cirurgião, ele acaba fazendo a prescrição do pós-operatório imediato. Então, ali a gente acaba que a gente tem os cuidados do pós-operatório imediato, mas a partir do momento que não registra, isso é contado como não realizado, né? Então, Sim. o nosso buraco mesmo é o sign-out. Interessante, né, Fabio, o que você falou que é feito e não é registrado, porque Isso. assim, de novo falo que o checklist ele é como se fosse ele é uma lista de verificação, é como se fosse a linha de chegada de vários procedimentos e vários protocolos, né? Então, olha só que legal, a Fabi fala pra gente que faz contagem de gás e agulha, compressa instrumentais, que faz o protocolo direitinho, que faz a confirmação, que faz a identificação de anátomo, que pede as orientações do cuidado no pós-operatório. Tudo isso é feito, mas não é feito no checklist, é feito separadamente, né, isso, Fabi? Mas acho que isso é uma coisa que está acontecendo na maioria dos hospitais. Acho que está todo mundo tendo essa dificuldade, viu, Fabi? Legal você reportar isso pra gente. Eu também tenho bastante dificuldade com o sign-out na minha realidade lá, tá? Eu vou fazer tem um aglomerado de perguntas aqui, ó, né? A Vanessa perguntou do monitoramento dos indicadores. Desculpa, Vanessa, eu não tinha falado seu nome, mas é isso, tá? Então ela já acabou de responder. O Barbosa pergunta. As perguntas do timeout é feita aqui. Tá. O Barbosa, a gente já comentou isso no começo, a Fabi explicou que o checklist antes da indução anestésica é feito pela enfermagem com a equipe anestésica cirúrgica, o timeout é feito pelo cirurgião, né, que ele está perguntando quem é que faz, né, quem é que faz as perguntas. O timeout em si é feito pelo cirurgião, ele vai falar o que ele vai fazer de cirurgia, quais são os riscos, quais são as condutas do checklist. A Fabi até comentou que antes tem uma colinha para ele na parede, mas que hoje não precisa mais. E o sign-out é novamente a enfermagem com os profissionais anestesistas e médicos. E a adesão foi feita principalmente pelas resoluções da instituição e porque teve um cirurgião lá fantástico, um entusiasta da cirurgia segura e do time-out, que contaminou todo mundo. Falou, gente, o cirurgião tem que fazer. E aí melhorou bastante a adesão, né, Fabi? Só fazendo um resumão aí, porque foi logo no comecinho. E aí eu queria perguntar... Fabi, como que funciona a lateralidade lá para vocês? Quando demarca e por que demarca ou não demarca? E aí eu faço também um resuminho do que tem na literatura, caso tenha alguma coisa diferente. Vamos lá. Demarca membros, né, para ortopedia, demarca os órgãos que têm lateralidade, né, rim direito, rim esquerdo. Nesses casos a gente demarca. Quando vai fazer laminectomia, o nível é demarcado dentro da sala junto com a escopia. Então, Legal. O paciente já está dentro da sala, já está anestesiado, entra a escopia e o médico vai demarcar antes de incisionar. Legal. Ó, quem fez essa pergunta foi a Rafaela, essas perguntas, né? A Rafaela Perucci e a Bruna Bragagnolo. Ixi, esse eu devo ter errado, Bruna, desculpa. Legal. E perguntou se quando é os dois lados a ser operado, vocês fazem a demarcação? Como que a sua instituição não faz. fala? Não faz, né? Bilateral, não tem necessidade. Não. Legal. E aí também, assim, principalmente os casos de ortopedia, a gente tem muita amputação, infelizmente. Então, Puxa, a gente... que pena. Então, as enfermeiras, elas fazem tipo uma dupla checagem. A gente olha dentro do prontuário para confirmar com o exame, com a evolução médica, se aquilo está de acordo. Aí não é só a questão do médico dizer a lateralidade e ir lá e demarcar. A gente checa também para evitar maiores problemas. Só lembrando então, gente, ó, um resumão e o que a literatura diz também, a demarcação cirúrgica ela é obrigatória sempre que você tem lateralidade, então membros ou órgãos que tem dos dois lados ou múltipla estrutura, que é o caso da coluna, certo? Pode ser cervical, torácica ou lombar. Ela é sempre, geralmente ela é feita no leito, mas cada instituição pode mudar ou a forma de demarcar
da melhor forma da instituição. Igual a Fabi falou que lá as colunas é demarcada na sala cirúrgica, porque aí faz um exame de imagem no momento e já faz a demarcação, que é super top. Você faz a demarcação guiada por exames. E aí tem algumas situações que a gente pode... Que a instituição pode ou não demarcar, né? Que aí tem que ter protocolos de segurança para isso, que é em face, porque pode expor o paciente, né? Ficar pintando o olho, ficar fazendo alvo em olho, ou em região íntima, né? Mas isso é de instituição para instituição. E perguntou aqui sobre demarcação em cirurgia laparoscópica. Demarca também, né, Fabi? Demarca. Você vai fazer uma nefré por vídeo do lado Sim. direito, demarca onde? Não, demarca sim. Legal. Boa. E eu vi que o pessoal está perguntando se é feito no pré-operatório, né? O nosso protocolo diz, como muitas vezes a gente não consegue internar o paciente um dia antes, ou mesmo no dia, né, que ele fique no leito antes de ir para o centro cirúrgico, muitos acabam vindo direto do ambulatório para o centro cirúrgico para depois ir para um quarto de enfermaria ou um quarto de UTI. E a gente tem no nosso protocolo descrito que é feito na sala de espera do centro cirúrgico. Se for uma região onde vai expor o paciente, precisa tirar o pijaminha, alguma coisa, a gente faz na RPA. Mas sempre antes do paciente entrar na sala. Só não consegui ver o nome de quem perguntou onde é feita a demarcação. Eu vi algumas pessoas perguntando. Foi a Letícia. Foi a Letícia. Foi a Letícia Sakai. Gente, tem algumas perguntas que fogem do tema. Um beijo. E aí, para essas perguntas que fogem do tema, a gente responde depois via stories, pode ser? A Fabi pode até falar um pouquinho da experiência dela, mas algumas perguntas eu não vou pôr, porque a gente vai falar aqui do checklist, tá? Da sala de operação, a gente vai deixar para responder depois, ok? Aí, gente, Fabi, queria fazer uma pergunta para vocês aqui, ó, que é uma pergunta que é recorrente e eu já até estou preparando, a gente está até preparando uma resposta em vídeo lá no Story para postar, mas eu vou perguntar, lá na sua instituição, quando é urgência e emergência, dá para fazer o checklist? Urgência dá, a gente cobra o checklist na urgência também. Emergência, são raras as situações que a gente tem emergência mesmo, né? Mas a gente faz uma checagem meio que verbal, pelo menos assim, confirmação do paciente, alergia, os principais itens, né? E entra sem o checklist mesmo. A gente só checa com o profissional que está encaminhando para o centro cirúrgico os principais itens. E depois o médico relata em prontuário. Legal. Legal, bacana. Tá vendo, gente? É possível fazer o checklist em urgência e é possível checar itens de extrema importância na emergência também. Mas vai ter vidinho no story depois para responder isso daí. A Letícia pergunta também quem é que faz a demarcação. Acredito que, como você falou, que é na sala pré ali, né, Fabi? Mas conta pra gente, se é sempre o cirurgião, se o anestesista pode fazer... Não, sempre o cirurgião. Sempre o cirurgião. É um membro da equipe cirúrgica, ou titular, ou auxiliar, ou residente, mas é da equipe cirúrgica. Perfeito. Que é o que a literatura mesmo recomenda, certo? Um cirurgião ou um membro da equipe cirúrgica é determinado por ele. Isso. Muitas perguntas, Fabi, tô até me perdendo aqui, ó. Deixa eu ver. Giovana, não entendi a parte do procedimento odontológico. Qual é a sua pergunta sobre demarcação? Explica aí pra gente. E aí, deixa eu ver. Já foi, do Barbosa a gente já respondeu, que é o cirurgião que faz o checklist. Camila, a demarcação então não pode ser feita pelo anestesista, até um cirurgião da equipe, o cirurgião principal ou o cirurgião da equipe cirúrgica determinado pelo principal. Tá bom? A Camila que perguntou. O Santo Regis também perguntou a mesma coisa, a gente já respondeu. A Letícia, sim, é feito na sala, também já foi respondido. Tudo de demarcação a gente já respondeu, gente. Cadê?
Ah, Fabi, vocês estão tendo protocolos específicos para a Covid-19? Sim, sim. Isso entra no checklist, não entra no checklist? Não, a gente realiza o checklist também, mas a gente tem uma sala específica para paciente Covid-19, tanto no infantil quanto no adulto. E eu vi também que o pessoal perguntou a respeito de testar os pacientes, né? Então, quando aparece uma urgência ou emergência com a suspeita de Covid, que não dá tempo de testar, a gente entra com o protocolo como se ele fosse Covid, entra na sala Covid, paramentação Covid, tudo Covid. E se é um procedimento eletivo, a gente testa o paciente antes, sim. Faz o PCR para a gente ter uma posição em tempo hábil, né? Então aí a gente programa isso tanto para cirurgias quanto para exames de imagem também a gente está fazendo. Se o procedimento não Legal, pode ser adiado, a gente testa o paciente para saber se ele é positivo ou não. legal. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Giovana, explica pra gente a sua pergunta que eu não entendi. Ah, legal. Aqui a Giovana fez uma pergunta aqui, ó, contagem de materiais que pode ficar retidos. Em cirurgia de emergência, o paciente instável, consegue fazer a contagem ou depois confirma com radioscopia? A gente faz a contagem porque é uma cirurgia de exposição de cavidade, né? Então tem todo o tempo, Geralmente. só que a gente faz simultâneo. A gente vai fazendo a contagem e o cirurgião vai fechando. Se tiver uma não conformidade e o paciente estiver muito instável, a gente acaba fazendo um exame de imagem depois, no pós-operatório. Ou se for possível, se for viável, a gente faz isso ainda em sala, caso dê alguma não conformidade. Isso para urgência e instabilidade. Emergência e instabilidade, né? Agora, pacientes que esteja correndo tudo bem com a cirurgia, deu não conformidade na contagem, radioscopia na sala. Legal, bacana. É, mas deixa eu ver mais alguma pergunta. Ah, contagem de instrumentais. O Breno pergunta da contagem de instrumentais. Vocês praticam a conferência antes, durante, após? Enfim, leva o dia inteiro em alguns Leva. procedimentos para contar instrumental. Mas a gente faz. Exposição de cavidade a gente faz sim. Enquanto o instrumentador está montando a mesa, ele já vai contando os instrumentais e vai falando para o circulante que vai colocando na lousa também. Fabi, conta tudo ou conta o que vai para a mesa? Ou conta o que vai para a cavidade? Não, conta tudo. Que eu já vi os três métodos, por isso que eu estou Não, conta perguntando. tudo. Conta tudo. Legal, Para não ter depois legal. divergência, mesmo porque dependendo do tipo de cirurgia, acaba trocando o instrumentador, né? Os instrumentadores Tá. são técnicos de enfermagem da instituição, então tem toda uma questão de CLT, horário de almoço, e às vezes tem essa troca, né? E a gente precisa deixar o mais seguro possível chegando. Tá, eu achei que você ia cair, Fabi. Deu uma pausa aqui que eu fiquei com medo. Gente, a gente está acabando o nosso tempo. Eu quero saber, quem mais quer fazer pergunta aí, ó, do time-out feito pelo cirurgião ou do protocolo checklist cirúrgico lá da Fabi? De novo, um caso de sucesso aí pra gente se ficar mais inspirado ou mais entusiasmado ou tentar, continuar tentando, na verdade, né? Continuar forçando, não desistir de aplicar o checklist completo. Aqui, ó. Ah, A Elaine está pedindo para eu citar, Rafa, a nossa simulação realística certo. do timeout, né? Eu vou Ah, deixar. legal, vamos. Eu vou só citar, eu vou deixar para o dia 16. Certo, mas pode falar um pouquinho. Vocês Um fazem pouquinho? simulação realística com a equipe? Mas Não, não dá spoiler. a gente tem um curso de instrumentação para instrumentadores cirúrgicos. Vou fazer propaganda, Isso, tá, Rafa? É pode fazer, faz o sempre seu final merchan de aí. janeiro, comecinho de fevereiro. É um curso bem bacana. Esse ano a gente colocou um núcleo de robótica também.
E uma das atividades que a gente tem nesse curso todos os anos e que é sucesso total, é a simulação do timeout conduzida pelo Dr. Ricardo dos Reis, e onde a gente faz ali na prática com todos os alunos o que a gente faz na vida real, com situações de emergência, situações de não conformidade, várias situações que podem acontecer na nossa prática no dia a dia. O pessoal gosta bastante e é realmente um diferencial. Legal. Ah, a Giovana refez aquela pergunta lá, né? Nas cirurgias odontológicas, né? Cadê? Vanessa, sobe pra mim aí, você desceu a barra, eu não consigo ler a pergunta. Desculpa, gente, eu tô com computador, celular, eu tô perdendo aqui. Vanessa, sobe a pergunta da Giovana para eu ver. Mas enfim, ela não subiu, mas a pergunta é como que se vocês têm alguma demarcação diferenciada para cirurgias odontológicas, né? Ou seja, cirurgias em dente, boca, extração dentária, fugiu o nome. Rafa, Abscesso. tá, E assim a vai. gente não tem, e assim, a nossa demanda de odonto é muito, 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 muito pequena. O que acaba acontecendo é que como a gente tem a odonto dentro da instituição, pacientes que fazem Tá? tratamento de câncer, né? Então tem que ter todo esse cuidado voltado para a saúde bucal, né? São situações assim, que o paciente vem para fazer um procedimento e a odonto aproveita que o paciente está anestesiado para extrair um dente, para fazer uma limpeza, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não tem nenhuma demarcação diferenciada, não. Legal. Bom, Fabi, eu vou encerrar, mas antes eu quero falar algumas coisinhas para todo mundo, para você também. Quero falar que esse curso de instrumentação, esses eventos que vocês fazem lá no INCAR, é sensacional. Quem tiver a oportunidade de ir, vai que é fantástico. A estrutura de simulação é algo assim surreal, só com equipamentos de última geração. Eu tive a oportunidade de ir num evento em 2018, se eu não me engano, e fiquei maravilhado com tudo que eu vi lá e em participar com vocês. Gostei bastante, Fabi. E Que muito bom. obrigado por você estar aqui hoje. Eu que Mas agradeço. antes da gente se despedir, vou te dar a palavra para você se despedir também. Eu quero lembrar algumas coisas, gente. Amanhã, ó, nós quase batemos 100 pessoas, quase, faltou 6 pessoas. Fiquei, ó, chateado. Gente, amanhã a gente vai ter um webinar que vai ser muito legal sobre empoderamento da enfermagem. Aqui é assim, na Sobec, gente, é live, webinar, todo dia tem conteúdo. Pode vir participar, vem assistir, tem para todos os assuntos e todos os públicos, tá? Então amanhã não percam o webinar sobre empoderamento. A outra coisa, todas as perguntas que não foram respondidas aqui, ou porque fugia do tema, ou porque a gente esqueceu, desculpa, tem bastante coisa, tem uma folha inteira de pergunta aqui do meu lado. A gente responde via story ou direct, todas serão respondidas, tá bom? Então, Fabi, vou agradecer a sua presença em nome da Sobec. Eu agradeço a sua presença por você vir aqui compartilhar sua experiência com a gente. Agradeço a sua instituição por te liberar e deixar você falar tão abertamente sobre os seus protocolos, sobre a sua realidade, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafa. Vocês são uns queridos, né? O Rafa, além de um amigo, meu professor, a Giovana, minha professora, a Cecília, uma querida. Nossa, a gente vive trocando informação. Todos vocês, nossa, muito obrigada pela honra, né, de ter essa oportunidade de estar aqui com você. E eu queria agradecer realmente à minha instituição e a todos os envolvidos nesse processo que hoje a gente consegue realizar com sucesso. Então, as enfermeiras dos demais centros cirúrgicos, a enfermeira da central, as gerentes de enfermagem, a minha equipe linda de técnicas que eu amo, que são pessoas exemplares e profissionais, assim, excelentes. E muito obrigada a todos pela participação. Se tiver alguma dúvida que eu possa ajudar, que eu possa esclarecer também, pode me mandar um direct, com certeza, que a gente vai trocando informações, vai trocando ideias, e espero todo mundo no nosso curso, por favor, de instrumentação.
Isso mesmo. Gente, eu sei que teve gente que não veio, porque, de novo, não bateu a 100 pessoas, mas agradeço muito quem ficou aqui com a gente essa uma hora discutindo e mandando pergunta. Muito obrigado por vocês disponibilizarem o seu tempo para conversar aqui com a gente. Agradeço a Sobec e agradeço a Aspen pela parceria. Muito obrigado, boa noite, até amanhã.